O tema da violência, ele é um tema extremamente central, preocupante, e que invade o cotidiano de todas as pessoas, independente de classe, de raça, de etnia. E com certeza é um tema que interessa a todos e todas, principalmente quando a gente fala de violência contra a mulher. O município de Matinhos, nos últimos anos, deu alguns passos bem significativos, né, no trato dessa questão da violência, principalmente da violência contra a mulher. Então, hoje a gente tem uma Casa da Mulher Matinhense, Patrulha Maria da Penha, Botão do Pânico, tem toda uma discussão da política a partir da criação do Conselho Municipal da Mulher, né? Conselho esse que tem uma participação paritária, ou seja, do governo, né? E representantes da sociedade civil, o que é muito importante, porque a questão da violência, principalmente, ela é uma preocupação de todos e todas. Não é uma pauta só de quem sofre violência, bem pelo contrário, né? E quando a gente fala de mulheres, a gente vai, consequentemente, falar das crianças, dos adolescentes. Na experiência que a gente tem de apoio a mulheres vítimas de violência, a gente observa que independe de classe social, independe de religião, independe, enfim, de onde advém a vítima. E é muito difícil a vítima compreender e romper esse ciclo de violência. E é muito importante que nós tenhamos um aparato social, uma rede de apoio, não apenas efetiva, mas uma rede de apoio também jurídica, uma rede de apoio social. E aí entra a questão de termos aparelhos sociais, aparelhos de gestão pública realmente efetivados no nosso município. Porque não é só a mulher, é o filho, são as crianças que por vezes estão vivendo uma situação de cárcere privado, retida dos seus próprios direitos por conta de uma situação que até pouco tempo se compreendia que ninguém deveria meter a colher. Então hoje no Conselho Municipal da Mulher de Matinhos, a gente tem a participação de várias associações de moradores. E essas associações de moradores, algumas inclusive sendo presididas por mulheres, né? O que é muito interessante, assim, a gente perceber esse protagonismo, né, da comunidade, esse processo de organização, de mobilização, esse fortalecimento de vínculos da vizinhança, da rede de apoio, ali no local onde as pessoas residem. Então, por exemplo, o que tem acontecido na Associação do Vila Nova. E eu acho que hoje a associação é uma família, nós compartilhamos tudo. Tudo que acontece aqui é compartilhado com todo mundo aqui da comunidade. E recentemente iniciou-se também em parceria com a universidade, com o Conselho da Comunidade, um trabalho com as mulheres, especificamente no debate da violência, que a associação chamou de Paz em Casa. E esse espaço, ele é um espaço de fortalecimento desses vínculos, que não substitui em nada a necessidade de alguns avanços no município, no que diz respeito à política, mas é um espaço muito importante, porque é um espaço que fortalece esses vínculos, que socializa as informações, que possibilita a mulher que de repente vive violência, mas que nem conseguia perceber a violência que vivia, porque às vezes pensava que violência era só agressão física, né? Começa a se perceber e perceber também quais são as possibilidades que ela tem se ela sai desse espaço de violência, desse ciclo de violência. Qual é a retaguarda que ela tem? Eu sou uma ex-moradora de rua, conhecia o meu finado marido na rua, ele me tirou da rua. Só que daí eu achava que eu deveria obrigação para ele, por ele ter me dado um nome, por ele ter me dado uma casa. Então eu vivi
14 anos da minha vida com medo de criar meus filhos, porque ele dizia para mim que sem ele eu ia morrer. Morrer como se ele não me dava 1 quilo de feijão. Ele só cuidava das crianças para mim trabalhar. Daí eu esperei minha filha completar 15 anos. Quando minha filha completou 15 anos, eu larguei tudo. Vim de uma família muito pobre, desde os que eu me conheço por gente, eu nasci já trabalhando. Mas para mim fugir de algumas coisas de casa, resolvi casar, né? Com a primeira pessoa que, tipo assim, a primeira coisa que eu me apaixonei, vou casar, né? Para ver se a gente ia para uma vida melhor, porque eu não me dava muito com meus pais. Então eu casei, só que, tipo assim, muitas vezes as pessoas falam assim, cuidado com quem você casa, muitas vezes a gente não escuta, né? As mulheres têm que ter uma superação, porque muitas vezes a gente fica com medo, a gente fica trancada, a gente fica escutando as vozes de sogra, de sogro, que a gente é obrigada a ficar. Eles acham que a gente tem que ficar, mas a gente não tem que ficar apanhando, sendo obrigada a fazer um monte de coisa, ficar escutando, porque muitas vezes uma palavra dói mais que um tapa na cara da gente, né? E a gente que é mulher, a gente vai se sentindo, a gente vai guardando, muitas vezes tem hora que a gente explode, a gente quer fazer loucura, tentar se matar, tentar fazer isso, e isso não vai chegar a nada. Então a gente tem que ter uma superação. E aí entra a associação do bairro, que me ajudou muito, sabe? Que me ajudava com cesta. Aí depois veio os gêmeos, para mim me ajudava com os gêmeos. Eu toda a vida tive apoio da associação, sabe? Sempre ela foi fundamental na minha vida. Eu aqui encontrei uma superação muito grande aqui na associação, com o apoio das mulheres que teve aqui. Hoje a gente tem aqui na associação um projeto, né, das mulheres, onde que as mulheres podem vir se soltar, conversar com a gente, porque muitas daqui já passou por coisas bem ruins e muitas vezes está ali em casa, não tem com quem conversar. E elas podem vir aqui conversar com a gente, porque aqui muitos já passou. E uma vindo contando a história da outra, vai ver que pode vencer a vida. E falar para as mulheres, se elas quiserem apoio, procura nós. Procura a associação, que nós estamos preparados para ajudar. Eu vejo que não é só uma questão da Vila Nova, é uma questão meio que geral, né, no Brasil todo, e que a gente vê que pode buscar uma solução, a gente acha que tem uma solução. E eu acho que as associações de bairros, as mulheres que lutam por isso, podem conseguir muita coisa. Porque com esse projeto que chegou agora do Paz no Lar, com a comunidade do Fórum, eu já aprendi bastante. Porque quando você se junta para fazer uma coisa para buscar um direito, né, um direito que a mulher tem o seu poder, que ela pode transformar, que ela pode mudar, eu acho que muita coisa acontece. Então, e aqui na associação tem muita mulher envolvida, tem muita mulher que não aparece, tem muita mulher que está só ajudando, como que eu vou dizer, por trás, né? Porque elas têm isso no coração, porque elas já passaram por isso, mas elas querem transformar a vida de outras mulheres. Aqui tem uma equipe profissional para ajudar as mulheres, sabe? Para elas se sentir mais segura e não sentir medo, falar assim, eu tenho medo, eu não vou conseguir. Consegue sim. E nesse sentido da retaguarda, a sociedade civil tem apontado uma coisa que, né, já é debate aqui no litoral há bastante tempo, que é a necessidade, por exemplo, de um abrigo. Porque se aquela mulher que decide, né, consegue fazer uma denúncia, consegue pedir uma medida protetiva, se ela não tem nenhum parente, se ela não tem uma rede, se ela não tem onde ficar, e ela, por exemplo, está com risco, né, não está em segurança, para onde ela vai? Então, os outros municípios, muitos municípios, a própria Lei Maria da Penha prevê, né, esse espaço do abrigo que garante a proteção à mulher e seus filhos e filhas. Infelizmente, nós não temos essa estrutura ainda aqui, e é uma pauta da sociedade civil, né, com o poder público nesse sentido, para que a gente tenha essa retaguarda.
E essa é a propositura do Conselho, que a sociedade civil organizada venha até um espaço democrático para que se possa estar articulando políticas públicas, de repente com o poder executivo, com representante de uma pasta, de uma forma muito mais acessível. É uma questão que já vem sendo discutida, mas que a sociedade civil tem apoiado e fortalecido esse debate, é a necessidade de um fluxo, de um protocolo de atendimento, né, de estruturas melhor organizadas para que esse atendimento aconteça de forma efetiva e eficaz e que as equipes possam dar continuidade, inclusive, a um processo de acompanhamento mesmo, porque depois que a violência acontece, ou depois que ela é denunciada, tem uma necessidade de acompanhamento, de toda uma retaguarda social, psicológica, né, para que ela efetivamente consiga romper esse ciclo. E da mesma forma, as crianças e adolescentes que estavam envolvidas nesse ciclo de violência. A última instalação de Casa da Mulher veio de uma política pública federal de 2018. Então nós temos alguns abrigos que por vezes existem algumas ingerências internas, mas existe a necessidade de estar se fazendo uma referência a nível de litoral e a nível de cidade também. E nesse sentido é muito importante que se tenha um passo a passo, que se tenha um fluxo pré-estabelecido entre uma rede operacional para que haja o acolhimento dessa mulher, para que ela não se sinta de repente lá no meio, depois de ter saído de casa, desprotegida e realmente ao léu, com filhos de repente ao léu. Então, se nós temos uma estrutura e nós podemos divulgar isso, as mulheres vão ter também essa perspectiva, olha, eu posso sair desse ciclo e eu tenho para onde ir, eu tenho uma retaguarda, eu tenho como acessar esses direitos. Nós estamos falando de acesso a direitos, nós estamos falando de acesso à justiça de forma ampliada, né? E é isso que a gente vem discutindo coletivamente, numa perspectiva de cooperação, numa perspectiva de pensar os direitos com o poder público, né? Então, é a universidade, é a sociedade civil, as instâncias jurídicas, né? Então o Ministério Público, o Fórum, o Juizado, e todos os equipamentos da política de assistência social, da Secretaria de Defesa Social. Então, é nesse sentido que a gente tem tentado articular e avançar, pensando o município de Matinhos, pensando o enfrentamento à violência à mulher no município de Matinhos.